Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o Central de Entrevistas. Esta semana vamos falar sobre o concurso para a Caixa Econômica Federal, cujos preparativos já estão a todo vapor. Esse é o grande concurso do momento, está todo mundo aguardando aí por esse concurso para a Caixa Econômica, né? O banco já está trabalhando aí na escolha da organizadora e o edital está programado para sair aí no início do ano que vem, né? Segundo o banco, né? Então, para falar sobre a importância desse concurso, sobre as necessidades da Caixa no estado de São Paulo e sobre como é o trabalho mesmo de um técnico bancário, como é trabalhar no banco, que é um dos maiores da América Latina, eu trago aqui ao Central de Entrevistas Edivaldo Rodrigues da Silva, que é diretor de imprensa da Associação de Pessoal da Caixa Econômica de São Paulo, a APCEF-SP. Tudo bem com você, Edivaldo? Obrigado por ter aceito o meu convite de vir aqui falar com os nossos alunos e futuros alunos da Central de Concursos sobre a Caixa Econômica Federal, sobre como é trabalhar na Caixa e também para falar aí sobre as atuais necessidades do banco. Olá a todos, né, a todas. É um prazer estar aqui, Luiz Fernando. E eu sou um analista de sistema, né, trabalho na Caixa, um banco público, e estou na Caixa há 34 anos, né? E hoje estou diretor de imprensa, né, e comunicação da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo, uma associação que tem 116 anos, né, foi fundada em 1907. No Brasil, nós sabemos que empresas e entidades com muitos anos de existência é uma raridade, né? Porque o próprio país é novo, né? Tem pouco mais de 500 anos. E a gente sabe também que algumas demandas governamentais privatizou as empresas criadas lá no tempo de Dom Pedro II e tudo mais, né? Principalmente a onda do neoliberalismo, né? Que pegou muito forte aqui no Brasil em determinadas épocas. Então, essa a mensagem de boas-vindas que eu dou a você, Luiz Fernando, e os seus alunos. Obrigado, Edivaldo. Eu te agradeço aqui muito a sua participação. Você, como uma pessoa que já trabalha há mais de 30 anos na Caixa, com certeza tem uma grande experiência aí acumulada, né? É conhecedor da Caixa. E é legal aqui para a gente exatamente trazer essa sua experiência aqui para os nossos alunos, futuros alunos da Degrau, que querem ingressar na Caixa Econômica Federal, né? E aí, o Edivaldo, como é que a associação, né? Como é que a associação, né, de pessoal da Caixa aí de São Paulo recebeu o anúncio de que a direção do banco está preparando um novo concurso público, né? Que certamente vai ser para a carreira de técnico bancário. Eles não falaram para qual cargo mas certamente a carreira de técnico bancário, porque é onde tem realmente a porta de entrada do banco, né? E é onde a gente sabe que existe uma grande carência de pessoal. E a situação do concurso passado de 2014, né? A polêmica ali em relação ao concurso já foi resolvida, o acordo já foi assinado com o Ministério Público do Trabalho, ou seja, a Caixa já está aberta a abrir um novo concurso, né, para técnico bancário. E aí, como é que, Edivaldo, como é que vocês da associação recebem essa notícia de que a Caixa está preparando um novo concurso público? Olha, nós recebemos essa notícia, né, com muita expectativa, porque a Caixa ela perdeu mais ou menos uns 15 mil empregados e desde o último concurso, né, e teve o concurso de 2014 que você já mencionou, que devido à ação dos movimentos representativos, ele conseguiu mais validade, mas mesmo assim, as várias formas de saída da Caixa criou uma defasagem aí de mais ou menos 15 mil empregados, né? É claro que a gente também leva em consideração as tecnologias aplicadas no banco, uma série de outras coisas, mas também o atendimento necessário a uma população específica, né? Uma parte da população do Brasil, que são, para eles, né, o atendimento social que a Caixa está voltada. Com certeza. E essa abertura de concurso era uma reivindicação aí da associação? É uma reivindicação permanente, porque o concurso público ele é uma forma, né, de gerência da empresa, porque você tem que renovar sempre os empregados, porque, embora seja uma empresa que contrata via concurso, a gente tem que sempre pensar naqueles que não querem ficar, naqueles que vão sair, naqueles que estão no fim de carreira, né? Vamos dizer dessa forma, como eu, por exemplo. Eu tenho 34 anos de banco e um dia eu tenho que ir embora, tá?
quem vai ocupar o meu lugar? Tem que ter alguém, então tem que haver renovação. E também o concurso público ele oxigena dois outros serviços, né, que a Caixa tem que fazer. Um é uma conquista histórica da gente, dos empregados, que é o plano de saúde, atualmente o Saúde Caixa, né? E o outro é a garantia de aposentadoria, que é o FUNCEF, né? A administradora dos nossos planos de benefícios pós-emprego, né? Então, para que se oxigene isso daí, porque estes dois exemplos eles precisam de renovação constante dos empregados, a gente sabe também que aí tem um pacto intergeracional. Se eu não contrato, a geração de empregados da Caixa fica velha e esse pacto ele é rompido de maneira natural. Então, tem que sempre contratar e sempre garantir que a pessoa que cumpriu a sua trajetória na Caixa, que ela tenha recursos para viver a nova fase da vida dela, que é a fase de aposentadoria. Né? Isso tudo é feito durante a estadia que a gente tem dentro da empresa. São direitos que nós conquistamos, porque no início, quando a gente teve que abrir mão, por exemplo, no caso do fundo de pensão, que nós éramos estatutários. No Brasil, você sabe que funcionário público é estatutário. E nós, numa negociação com a Caixa, né, uma negociação nos moldes daqueles tempos antigos, né, a gente passou a ser CLTista e tínhamos que ter uma garantia, né, do futuro que, como estatutário, nós teríamos. Perfeito, perfeito. E Edivaldo, você comentou que em nível nacional, né, o déficit aí de pessoal gira em torno de 15 mil funcionários, é isso, correto? Você saberia precisar mais ou menos qual é esse déficit aí no estado de São Paulo? Olha, essa conta eu não cheguei a fazer. Talvez aí depois o Marcos ele me traga, né? Mas eu sei que nacionalmente a Caixa tinha 101.484 empregados. E hoje, nos dias de hoje, né, vamos dizer outubro e novembro, nós temos 86 mil empregados mais ou menos. Então eu fiz uma conta bastante simples. Essa diferença, os 15.400, 15.500, é a defasagem que temos. É claro que a empresa cresceu, ela passou a fazer mais serviços, né? Então isso também é levado em consideração. E também a questão de tecnologia. A Caixa é o maior banco digital do Brasil, né? Mas só que isso daí é uma questão que internamente na Caixa eles têm que ver isso. Não dá para a gente saber estando fora ou fora do departamento que verifica isso. A gente sabe que São Paulo é o principal estado, né, do país em termos econômicos, né? De fato, também territorialmente é um estado muito grande, né? Tem muitos municípios. A Caixa está aí praticamente em quase todos os municípios do país, né? A gente pode levar em consideração, talvez, que o estado de São Paulo seja um dos estados com a maior necessidade pessoal, né? Vamos aí brincar, mesmo que seja de forma assim, de chute, né? Mas pelo menos de 15 mil, no mínimo 10%, 20% da necessidade pessoal deve estar em São Paulo, não? Sim, sim. Nesse caso, eu concordo com você, Luiz, porque a defasagem sempre foi maior nos dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, porque são grandes centros, né? Estado tem grande população e há necessidade de sempre estar expandindo a rede, né? Então, essa defasagem, como é uma empresa pública, ela não contrata da noite para o dia. Então, ela vai se virando do jeito que a lei manda, né? Então, eu acho que aqui teria, sim, eu não diria 10%, não, eu acho que chega até 15% de necessidade, porque a gente tem hoje agências funcionando com uma quantidade extremamente pequena de trabalhadores. Então, são coisas que nós que estamos do lado do movimento sindical, que temos uma visão diferenciada, a gente sabe que quando você tem, por exemplo, uma agência
com 5 empregados, fica difícil até para o gerente, o gestor da agência, definir quem tira férias, quem não tira, porque ele tem que contar que quando uma pessoa tira férias, vai diminuir a quantidade de empregados. Só que o serviço não diminui. Então, ele tem que começar a fazer exercícios que não seria bem para um gerente fazer, né? Mas ele tem que fazer isso, e isso sem contar que as pessoas adoecem. Né? Então, eu acho que em São Paulo você precisaria entre 10% e 20% de todos esses concursados. Então, vamos então dizer que há um déficit em São Paulo que gira em torno aí de 3 mil funcionários, entre 1.500 e 3 mil funcionários, que seria de 10% a 20%, mais ou menos isso. Sim. Perfeito. E como é que essa falta de pessoal vem prejudicando o bom atendimento à população? A população está sofrendo exatamente pela falta de pessoal nas agências? A população, isso varia muito também de localidades, né? Não vamos dizer que é tudo igual, porque não é. Era a minha próxima pergunta. A maior necessidade de pessoal está aí exatamente na capital e na grande São Paulo, ou no interior, ou é meio generalizado mesmo? A falta de... A maior concentração de falta de pessoal, ela é generalizada ou está mais centralizada na grande São Paulo, na capital, ou no interior do estado? Ela é generalizada, né? Porque tem aquela, não sei se você conhece, né? Tem aquele ditado do cobertor curto, né? Sim. Então, a Caixa se vira como pode, viu? A área de RH, ela costuma se virar, mas ela tem que conciliar vários interesses, né? Do próprio trabalhador, das superintendências, né? Dos departamentos e também os interesses de como suprir certos locais que tenham menos empregados. Aí a gente chama de interesse da população, né? Porque não adianta você ter uma agência da Caixa que não tem condições de atender. Né? Então, a gente precisa fazer muito disso para que haja um equilíbrio, né? E uma equalização de problemas que podem se tornar gravíssimos se não forem resolvidos. Né? Então, por exemplo, pode falar, só dando um exemplo, né? Quando a Caixa faz um PDV, ela não sabe de onde a pessoa vai sair. E, às vezes, tem região que sai mais gente, tem região que fica, né? Então, ela tem alguns controles, mas outros ela não tem. Então, quando sai muita gente de um local só, ela tem que realocar empregados para este local. Não vai ficar sem empregado. Né? Então, ela acaba tirando de onde tem mais. Só que onde tem mais, geralmente, já está defasado. E aí, aquela história do cobertor. E isso é generalizado, viu, Luiz? Entendi. É generalizado eu diria que no estado inteiro, eu não posso falar do Brasil, mas eu posso falar que no estado inteiro esse problema ele existe. Você citou aí também, você falou que a Caixa, né, costuma fazer de vez em quando PDVs. Tem algum PDV em aberto ou está para ser aberto algum PDV? Porque a questão do PDV, até muitas vezes o banco costuma fazer um PDV antes da abertura do concurso, né? Não sei se é o caso. Já está acontecendo algum PDV ou no momento não há nenhum PDV em andamento? No momento não tem nenhum PDV em andamento. A minha opinião pessoal, eu sou contra PDV, porque eu acho que o movimento sindical, o movimento das entidades representativas é pelo emprego, mas se a pessoa aceita as condições, ela tem o direito de fazê-lo. Né? Eu digo por isso porque o PDV ele aumenta o déficit. E, às vezes, ele é feito para economias financeiras da empresa, né? E não por causa da oxigenação ou de outra coisa. Então, às vezes, é o tipo de coisa que ele, às vezes, contribui mais com o déficit do que resolve situações. E também tem outra coisa, né? Eu estava falando do PDV porque ele pode aumentar o déficit. Não existe ainda nenhuma discussão, pelo menos de maneira oficial, existe
o anseio dos empregados da Caixa, de alguns empregados da Caixa, em ter um PDV. Né? Mas, como eu já te disse, em princípio, eu sou contra PDV. Acho que as pessoas têm que cumprir a jornada, né? Mas é um jeito de desligamento. Em vez do empregado ir pedir demissão, a Caixa oferece alguma coisa para ele. Perfeito. E você sabe me informar se tem muitos funcionários da Caixa em São Paulo, né? Eu digo São Paulo, eu digo Estado como um todo, em condições de se aposentar? Olha, tem uma quantidade, né? Assim que eu é mais ou menos porque isso não, a gente não faz contagem desse tipo, né? Sim. Por exemplo, se eu for falar de mim, falta um ano para eu completar 35 anos. Mas eu ainda não fiz essa discussão na minha cabeça. Enfim. Mas está em torno, mais ou menos, assim, de uns 3 mil pessoas que estão prontas para se aposentar. Né? Que estão ali na linha da aposentadoria, do desligamento natural da Caixa. Né? Correto. Ou seja, já existe hoje um déficit de cerca de 3 mil que pode ser elevado a 6 mil se todo mundo saísse de uma vez só, né? Ou seja, há uma necessidade realmente muito grande de pessoal em São Paulo, né? Pelo que você está falando, né? Só que também tem uma questão aí, né? A gente, que é empregado da Caixa, a gente sempre trabalha com a cultura da empresa, né? Quando você fala assim, 3 mil pessoas saindo, o que essas pessoas levam é a cultura, se ela não tiver para quem passar. Sim, por isso que é fundamental o concurso, né? Para você exatamente conseguir transmitir essa memória, digamos, da Caixa, né? Toda essa experiência que vocês têm para o pessoal novo que vai entrar, né? Embora tenha, a Caixa não é uma empresa pequena, ela tem todas as formas de se fazer os serviços, mas quando você passa a experiência vivida para um empregado novo, ele vai ter menos problemas para atender bem ao público da Caixa, né, que é a população do Brasil. Então, a gente sempre vê essa questão aí, que essas coisas têm que ser intercaladas. Não dá para você fazer um PDV e logo fazer um concurso. Dá, mas se quem tiver na administração pensar, ele precisa repor primeiro, dar o conhecimento e depois desligar. Né? Só que isso daí também não está na nossa governança, viu? Sim, sem isso dúvida, depende muito de quem é gestor da Caixa. Exatamente. Edivaldo, vocês de associação têm alguma informação de quantas vagas devem ser oferecidas nesse próximo concurso da Caixa? Chegou alguma informação a vocês? Ou vocês não estão sabendo de nada? Eu digo isso porque, assim, esse próximo concurso da Caixa, até eu estou comentando aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né, nossos internautas, que o próximo concurso vai ter vagas. O concurso de 2014 não foi um concurso para cadastro de reserva, né? E a Caixa firmou um acordo com o Ministério Público do Trabalho de não abrir mais concurso para cadastro de reserva. Agora, obrigatoriamente, os editais vão precisar vir com vagas especificadas. Assim como aconteceu no concurso de 2021 para quem era PCD, né? Que a Caixa abriu um concurso para PCD, para técnico bancário, né? Para pessoas com deficiência, e teve vagas imediatas, né? Esse agora, que vai ser de ampla concorrência, também vai ter vagas imediatas, até porque foi firmado um acordo com o Ministério Público do Trabalho. Edivaldo, tem alguma informação? Chegou alguma informação para vocês de quantas vagas a Caixa deve oferecer ou não? Não, oficialmente não chegou. Nada. E eu sei que essa conta é difícil de fazer. Para PCD, de acordo com as leis, né, você tem que ter uma porcentagem da quantidade de empregados. Sim. Então, é fácil você falar assim, eu preciso de 5%, é X pessoas. Para o concurso como todo, a Caixa tem que fazer várias consultas, várias partes do seu todo, né, para que esse número seja o número mais próximo da necessidade. O que a gente pode fazer aqui é uma especulação. Você viu que em torno de 3 mil pessoas que estão aptas a se aposentarem, e mais a necessidade, eu diria que, no mínimo, a Caixa vai pôr a soma desses números. Mas essa grande questão que eu ia comentar, exatamente, né? Porque, assim, em termos nacionais, temos aí um déficit de 15 mil, né? Aí em São Paulo, uma carência de 3 mil, com outros 3 mil para se aposentar.
a gente sabe que dificilmente a Caixa vai abrir um concurso para 15 mil vagas. Né? É um quantitativo muito grande para um concurso público, é muito improvável. Não estou falando que isso não vai acontecer, mas é muito improvável. Né? A gente vê aí o Banco do Brasil abriu recentemente concurso para cerca de 3 mil vagas, eu não me lembro agora o número certo, mas o que você estima aí? Você estima que esse concurso aí vai vir com talvez umas 3 mil vagas em nível nacional, obviamente, e que pelo menos 10% dessas vagas, de 10% a 20% das vagas, deveriam ser destinadas para São Paulo? Você está imaginando alguma coisa nessa linha? Ou até um pouco mais de vagas, em vez de 3 mil, 5 mil? O que você estima? Porque 15 mil a gente sabe que é meio irreal. É a carência, beleza, a carência existente, isso realmente existe. Mas um concurso para 15 mil vagas é muito improvável que a Caixa abra, né? Não é comum, até porque isso tem um peso também orçamentário para o governo federal como um todo, né? O que você está estimando aí, Edivaldo? Olha, pelo que nós já conversamos aqui, pela necessidade, pela experiência de concursos, cadastro de reserva é uma coisa que você deixa lá, né? Sim. E você vai chamando à medida... E isso é ruim para o trabalhador, viu? Cadastro de reserva, você faz o concurso, passa e começa a orar. Mas não vai ser. Agora a gente já sabe que não vai ser só cadastro de reserva. Agora vai ter vagas imediatas e cadastro de reserva, o que aí é algo até positivo, né? Porque pode se chamar mais aprovados, né? Eu presumo que a Caixa ela será bastante prudente nessas coisas e ela não pegará. A gente disse no início que a defasagem é de 15 mil pessoas, né? Sim. Fazendo o corte para São Paulo, ela não vai fazer um concurso para cá com o número que falta aqui em São Paulo. Ela vai deixar mais ou menos uns 80% disso. Né? Se tem uma defasagem de 7 mil pessoas, ela vai fazer para 5 mil. Né? Por quê? Porque nem todos que passam vão ficar. Né? Tem gente que encontra coisa diferente, né? Experimenta. Né? Então, ela vai fazer um cadastro que vai contar tempo até o outro concurso. Sim. Quantos que eu preciso realmente contratar neste concurso? Então, eu estimo que mais ou menos será uma média de 5 mil pessoas para o estado de São Paulo, para uma contratação aí, né, um pouquinho menor que isso. Beleza. E diga uma coisa, Edivaldo, assim, a gente sabe, a porta de entrada na Caixa é a carreira de técnico bancário, né? Mas a Caixa também abre concurso para mais 4 carreiras, né? Que é advogado, engenheiro, arquiteto e médico do trabalho. São as únicas carreiras que a Caixa abre concurso, ou são essas que eu acabei de falar, ou técnico bancário, né? Que é o cargo de nível médio. Também tem grande necessidade de pessoal de advogados, engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho aí em São Paulo? Tem, mas houve um concurso recentemente, viu? Principalmente para engenheiros, né? E arquitetos. São concursos distintos. Sim, são concursos distintos. Técnico bancário é a carreira administrativa da Caixa. Isso. Né? É o cara que trabalha, atende o pessoal na agência, que faz o serviço essencialmente bancário, né? E administrativo. Né? Os outros concursos, geralmente, eles têm qualificações, eles têm exigências diferenciadas. Por isso que não se faz no mesmo concurso. Quando eu quero um engenheiro, eu preciso de uma pessoa que se formou em engenharia ou que, pelo menos, né, depende aí do concurso, depende de como o concurso é escrito, né, ou que, pelo menos, tenha um nível superior. Geralmente, o técnico bancário é a nível de 2º grau. De nível médio, carreira de nível médio. Então, tem essa diferença, por isso que eles não são juntos. E o técnico bancário que está dentro da empresa, ele pode fazer o concurso para engenheiro e para qualquer outra coisa. Desde que tenha formação, obviamente, né? Desde que ele tenha formação nessa área, né? Desde que ele tenha formação, sorte e queira interromper a carreira porque começa a outra. Mas tem necessidade de pessoal também nesses cargos de nível superior, não tem? A Caixa? Tem sim. Na Caixa, a maioria, eu diria que uns 95% tem nível superior. A pessoa, às vezes, quando faz concurso público e passa, ela está terminando uma faculdade, não é como antigamente, mas a exigência é para 2º grau.
Exatamente. E, assim, uma coisa muito interessante, Edivaldo, né? Assim, a Caixa Econômica, ela, desde sempre, né? Sempre despertou interesse, né? É um concurso que desperta muito interesse nas pessoas, né? Talvez não tenha aquele mesmo glamour de 30 anos atrás, né? Mas ainda hoje tem. Tanto é que os concursos da Caixa reúnem, assim, milhares de candidatos, né? Por exemplo, o Banco do Brasil reuniu os 2 últimos concursos mais de 1 milhão de inscritos. É muito provável que o último concurso da Caixa de 2014 também reuniu 1 milhão de inscritos, né? O que torna esse concurso de técnico bancário da Caixa Econômica Federal tão atrativo? Mais do que a boa remuneração, mais do que os vários benefícios que o banco oferece, é a real perspectiva de crescimento profissional. A que você atribui, de fato, essa grande procura das pessoas em querer trabalhar na Caixa? Olha, antes de te responder, eu só vou falar uma coisa, né? O concurso da Caixa, do Banco do Brasil, né? São concursos que eles concorrem que nem a FUVEST aqui em São Paulo, né? Para a USP. São concursos onde entra muita gente mesmo, né? Muita gente se inscreve, vamos dizer assim, né? E o que atrai? Técnico bancário foi uma profissão diferenciada que a Caixa criou, né? Porque antigamente o concurso era para escriturário, eu me inscrevi para escriturário na Caixa. Né? E com o passar do tempo, as nossas negociações, a Caixa criou. E quando uma empresa cria algo diferente, é porque ela quer mudar alguma coisa que não conseguiu mudar na negociação. Para técnico bancário foi assim também, viu? Técnico bancário ele entrou ganhando proporcionalmente menos que um escriturário. O primeiro concurso de técnico bancário foi por R$ 800. Era um valor baixo para um concurso público. E aí, você falou dos benefícios da Caixa, os direitos. A gente trata os direitos como direitos, os benefícios a gente fica procurando quais são, né? Mas a maioria daquilo que a Caixa põe no concurso como benefício são direitos conquistados pela luta dos trabalhadores. Isso a gente explica para os novos empregados quando eles adentram a Caixa, aí a gente explica para eles que não tem benefício ali, tem direitos conquistados com greve, com lutas diárias e negociações entre sindicato e empresa, né? Porque às vezes falar benefício é uma coisa que eu ganho sem precisar, sem estar preocupado. Eu digo de forma mais genérica, porque todo mundo trata tipo auxílio alimentação, auxílio refeição, né, plano de saúde, previdência privada, como benefício. Isso é o que se coloca tanto nas empresas públicas como na privada, mas é lógico que, se você for parar para ver, de fato é um processo de negociação, né, e há uma luta sindical para isso, não há a menor dúvida. Né? Sim. Mas mal ou bem a gente vê que a Caixa possui os funcionários da Caixa possuem diversos, digamos assim, né? Volta então aqui a colocar benefícios entre aspas, né? Que muitas outras empresas não possuem, né? Que muitos outros órgãos públicos não possuem, e que se chegar a estar na iniciativa privada, menos ainda, né? Ou seja, você acha que isso é o principal motivo, esses benefícios, o salário que não é ruim, né? A remuneração como um todo, incluindo o auxílio alimentação, passa dos R$ 5.000, né? Se a gente for para ver um cargo de nível médio, né? De ingresso de nível médio, R$ 5.000, é uma remuneração até relativamente atrativa, né? Perto, se você for comparar com a iniciativa privada, dificilmente um profissional de nível médio vai ganhar isso numa empresa privada, né? No máximo vai ganhar uns R$ 2.000, R$ 2.500. Né? Eu estou colocando mais nesse conceito, né? Mas é o que atrai o pessoal para a Caixa Econômica, então, na sua visão? É mais o crescimento, a possibilidade de crescimento profissional que existe ali dentro? Né? Porque assim, é muito comum a gente ver as pessoas entrarem como técnicos bancários, né? E depois se tornarem gerentes, supervisores, ocupando outros cargos dentro da Caixa, né? Já que há esses concursos internos. Na sua visão, o que atrai esse pessoal? O que atrai eu acho que a gente tem que falar mais amplificadamente, né? O empregado da Caixa ele não costuma ter, como que eu vou dizer assim, comissão pelo serviço. No banco privado isso tem. E isso é parte importante do salário de um bancário de banco privado. Né? Então, o empregado da Caixa ele precisa ter um salário mais atrativo.
Né? Perfeito. Sim, e as pessoas fazem comparações. Né? No concurso passado, grande parte eram bancários de outros bancos que resolveram aventurar na Caixa. Né? Então, são pessoas que o salário é atrativo, os benefícios, como o vale transporte, vale refeição, vale alimentação, são coisas recentes na Caixa, mas eles também são atrativos. Né? Sim. E a perspectiva de carreira. Hoje em dia, antigamente, quando eu entrei, você levava quase 15 anos para avançar na carreira, né? A gente até brincava, né? Eu só vou ser gerente se o gerente geral morrer, né? Era uma brincadeira que se fazia naquele tempo. Hoje em dia, não. Com a expansão da rede, com as oportunidades que tem e com a nova forma de se fazer o serviço financeiro, é necessário ter mais cargos e mais pessoas ocupando esses cargos. Então, fica mais fácil também. Então, a média de tempo que um técnico bancário vai ter para ser gerente, por exemplo, é de 2 anos. Né? É uma média. Né? Alguns pode ser antes e outros pode ser depois. Tem questões aí de leis, né, federais que também regram isso. E eu diria que isso é um grande atrativo. O outro grande atrativo é carreira. Outro grande atrativo são aqueles benefícios que a gente chama de benefícios pós-emprego, né? Mas como o plano de saúde, o Saúde Caixa, é um plano top. Se você comparar o Saúde Caixa, e aí eu precisaria de uma outra entrevista para falar só de Saúde Caixa, se você comparar o plano de Saúde Caixa, é os planos de primeira linha das Amil da Vida, da Sul América e de todas essas empresas que atuam como isso, ou dos grandes hospitais. Né? É um plano de primeira linha, só que é um plano familiar. Então, isso é um grande atrativo, porque ele cobre em todo o Brasil, porque o empregado da Caixa, você falou para a gente fazer o corte aqui de São Paulo, mas o empregado da Caixa, ele concorda, quando ele entra e assina o contrato, que ele vai para onde a Caixa mandar. E a gente, às vezes, fala assim, onde a Caixa mandar não é apenas na Avenida Paulista. Sim. De repente, essa pessoa pode estar em Fernando de Noronha, Ilha do Marajó ou Porto Alegre. Então, e por carreira, as pessoas aceitam isso, vai tudo numa boa. Mas a gente sempre tem que lembrar, para quem vai fazer um concurso, que ele faz para o polo de São Paulo, mas depois de um certo período ele pode ir para qualquer lugar. E isso é um atrativo. Às vezes você quer conhecer o Brasil, né? E o jeito de conhecer o Brasil sendo remunerado é legal, porque é uma empresa nacional, uma empresa que tem agência em tudo quanto é lugar, tem escritórios também por todos os estados, né? Que a gente chama de superintendências, né? E tem os departamentos que engenheiro você vai precisar em tudo quanto é canto. Embora no último período, no governo anterior ao atual, eles tentaram centralizar e enxugar a máquina, né? Mas isso a gente já sabe que é uma coisa que deu muito errado, que atrapalhou o desempenho da empresa, e uma das soluções que foi dada pelo ex-presidente da Caixa, antes da Maria Rita Serrano, Pedro Guimarães, foi vender ativos. É muito fácil você vender ativos e dar lucro, né? Então, essa questão aí da atração para o emprego na Caixa, mas esse daí. E o salário é relativamente bom em relação aos outros bancos, né? Aí as exceções são as exceções estatais, porque tem carreira semelhante, né? E eu diria que o único banco que paga mais do que a Caixa, não vou dizer que é uma certeza, né? É o Banco Central. Né? Aí eu concordo com o Banco Central é nível fato, superior. realmente, o Banco Central, o salário é maior, né? De fato, É maior e tem responsabilidades de Estado. diferentes, né? Exatamente. Mas, Edivaldo, acho que tem um outro aspecto também interessante, né? Que a Caixa paga a participação nos lucros, não é isso? 2 vezes ao ano, não é isso? O valor costuma ser bastante atrativo, né? Ela paga uma vez ao ano, mas ela divide em 2 vezes. Sim, exatamente. Ela paga uma vez quebrada Mas semestralmente. eu fico feliz, viu? Sim, Mas sim. é legal, né? Sim. Como é um atrativo, a gente pode até falar assim.
Mas é duas metades, né? Duas metades, exatamente. Duas metades, uma em setembro, né, ou outubro, isso depende de acordo coletivo, Sim. e outra em março também, que depende de acordo coletivo. Via de regra, o valor é regrado em convenção coletiva. Certo. Mas, por exemplo, assim, cada parcela, digamos assim, costuma ser algo até superior à própria remuneração de 5 mil, não é não? Para algumas pessoas para outras não. Para o técnico bancário que ingressa, está aí na Caixa há pouco tempo. Isso daí está na nossa convenção coletiva, no nosso acordo coletivo, como que é a regra. A regra não é simples, mas também não é complicada. Mas é variável. É variável. Vai depender do lucro da empresa no ano, sim, vai depender do salário, em que ponto da carreira o trabalhador está, né? E vai depender da negociação com as entidades sindicais, que são as nossas representantes, né, de maneira legal. Perfeito. Né? Então, é atrativo sim, viu? Todo mundo ia gostar de ganhar. Mas não chega nem às PLRs que os bancos privados pagam para a sua cúpula, viu? É bem simplesinho, né, em relação a isso. Sem dúvida, perto da cúpula aí é complicado, né? Comparar. Mas, a diferença é que a gente divide melhor as coisas. Sim. Né? E também, acho que o grande atrativo é a PLR social, que é 4% desse lucro, né, dividido de maneira igualitária para todos os trabalhadores. Né? Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho da carreira de técnico bancário. A gente já falou aqui que ela é a porta de entrada na Caixa, né? O que faz um técnico bancário em início de carreira, logo quando ele entra no banco? Né? Esse cara, esse concursado, ele vai trabalhar mais ali naquele atendimento à população que chega, ou ele também já pode ser caixa? Como é que funciona o trabalho de quem entra? O que faz um técnico bancário em início de carreira? Tá. Eu não vou fazer um comparativo com o escriturário, porque o escriturário já faz tempo que não existe mais, sim, né? Mas o técnico bancário, ele passando no concurso, no estágio probatório, ele vai começar um trabalho que é o atendimento à população. E aí ele vai atender e vai aprender aquele serviço que ele está fazendo. Por exemplo, eu estou numa agência de periferia, essa agência de periferia é o atendimento de fundo de garantia, ele vai atender o fundo de garantia. Eu estou numa agência chique, nos Jardins, eu vou atender um financiamento de alto padrão, tá? Que é a questão de habitação. Então, o técnico bancário ele foi contratado para fazer todos os serviços da Caixa. Os serviços que ele não pode fazer são os serviços que precisam do encarreiramento, de uma função de confiança. Para isso, para fazer esse serviço, embora ele tenha o conhecimento, mas para fazer esse serviço ele precisa ter a função de confiança, que é caso de gerente, técnico de fomento, caixa executivo, caixa, né? Não tem mais o executivo foi extinto, tesoureiro ou assistente de agência, né? Que é uma função que as pessoas costumam ter rapidamente, né? O assistente, ele também faz todo o serviço, e aí a questão da responsabilidade é que diferencia o trabalho de um técnico bancário que entrou na agência e não tem função nenhuma para um técnico bancário que tenha uma função, como o assistente. O assistente ele pode fazer certos serviços porque ele está ali para fazer aquele serviço. Quando ele se torna gerente, ele pode assinar documentos, né, e fazer o serviço com o auxílio de um técnico bancário. Até porque um gerente não consegue fazer todo o serviço se não tiver um assistente. Né? Ele vai fazer se não tiver ninguém. Mas ele precisa desse assistente para fazer o desenvolvimento interno dos serviços dentro da agência ou da unidade onde ele trabalhar. Né? Legal, legal. E tem também aí, que eu esqueci, o avaliador de penhor executivo. Né? Esse é um monopólio da Caixa, né? Que
só a Caixa tem, e é um profissional especializado que faz um curso diferenciado, né, para fazer isso, e também tem essa função. O técnico bancário, se ele quiser ser um avaliador, ele vai fazer o curso, né, onde tiver vaga e quando a Caixa abrir, e aí ele desenvolve isso. É uma profissão diferenciada também, né, porém faz parte da carreira administrativa. Perfeito. A gente já está se encaminhando aqui para a reta final da nossa entrevista. Eu queria só que você falasse rapidamente, né? A Caixa possui uma universidade corporativa, né? Que Sim. exatamente fomenta ali todo o trabalho de capacitação dos funcionários e que permite, inclusive, através de trilhas de aprendizados, né, os funcionários concorrerem a outros cargos internos na Caixa, correto? Você pode falar rapidamente sobre essa universidade corporativa e a importância, né, desse processo de capacitação e qualificação que a Caixa faz com os seus funcionários? Sim. Antigamente a Caixa tinha uma área de recursos humanos que dava os cursos lá para as carreiras, né? E eles tinham empregados da Caixa que tinham conhecimento, né? E também desenvolviam as necessidades que a empresa tinha. Com a Universidade Caixa, que foi criada há alguns anos, né? Essas questões elas foram centralizadas e ampliadas, né? Então, a Universidade Caixa, ela dá cursos de todos os tipos, né, para que o empregado ele não fique parado no tempo, né? Então, dá cursos voltados para a empresa. Mas também a gente tem outras questões, como, por exemplo, fazer alguma pós-graduação, algum MBA, né? Existem também algumas questões que a Caixa, ela, achando pertinente, ela dá essa oportunidade para os empregados, né? Fazer cursos fora. E não sei, né, como dizer, mas muitas vezes a Caixa ela também disponibiliza várias horas para o empregado fazer os cursos dentro da jornada de trabalho. A nossa questão com a Caixa, devido à falta de empregado, muitos empregados não têm como fazer. Mas isso existe e está garantido, né? Então, é uma questão aí de quem tem a oportunidade exigir o seu direito, né? Perfeito, muito Então, bom. é uma coisa assim. E as pessoas fazem. A Universidade Caixa, eu acho que é um dos grandes atrativos para quem quer entrar na empresa, porque ele não vai precisar aprender na raça. Ele vai ter uma universidade que vai dar cursos específicos, né, de habitação, de itens de segurança, de gerenciamento de outros gerentes, né? Tudo isso é feito pela Universidade Caixa. Muito Então, a bom, gente tem muito legal. um know-how que muitas vezes, né, dá para repassar para outras entidades também. A Bem gente é legal. Caixa, viu? Lógico, com certeza. Lógico, lógico. Edivaldo, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para todos aqueles que pretendem participar desse próximo concurso da Caixa Econômica Federal, né? Vale a pena estudar, se empenhar ao máximo para se tornar um funcionário da Caixa? A minha mensagem é que vale a pena ser empregado da Caixa. A Caixa não está com tudo resolvido, mas é uma das melhores empresas para se trabalhar. E a Caixa tem os empregados bastante conscientes, né? É claro que é uma empresa pública, e empresa pública, não preciso te dizer como que ela funciona, Luiz, mas como meta para uma pessoa que quer trabalhar, eu acho que a Caixa é esse grande emprego que a gente sempre procura. É claro que a gente tem que sempre ver as décadas que se passam, né? Porque sofrem influência do próprio mundo. A Caixa faz parte do Brasil e a gente vê na área de educação as pessoas levando a tese de que uma pessoa tem que ficar só 2 anos numa empresa. A Caixa não é uma empresa para você ficar 2 anos, é para você ter uma carreira, né? E ter uma carreira significa, eu fico 2 anos como nessa profissão, técnico bancário, fico 2 anos como assistente, fico 2 anos como gerente, fico 2 anos como gerente geral e vou seguindo as carreiras, subindo as escadinhas, né? Por que eu digo isso?
A presidenta, tivemos 2 presidentas na Caixa que começaram como escriturárias e viraram presidentes. Elas fizeram carreira, né? E isso daí é dado a todo mundo. É claro que você não tem 80 mil vagas de presidente, né? Mas você tem a condição de ser, né? Então, eu acho que é atrativo por isso. Eu posso querer ser presidente, eu tenho condições, o caminho está dado. Eu que tenho que percorrer esse caminho, né? Então, eu acho que é por isso que é um dos melhores empregos que eu vejo no Brasil atualmente, né? E tem uma coisa, o fiscalizador da Caixa é entidades de empregados. É a gente que denuncia, é a gente que fala, é a gente diz que está no caminho certo ou que está no caminho errado, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente defende o interesse do trabalhador, né? E contratar gente não vai trazer benefício só para aquele contratado, vai trazer benefício para quem está na empresa. Porque quem está na empresa vai se desafogar do trabalho, vai ter mais tempo para outras coisas que ele tem direito e não faz porque não tem o tempo, né? E a jornada de trabalho na Caixa é de 6 horas, com exceções a algumas funções, né? Mas é uma jornada de 6 horas. É claro que a gente olhando assim, num país como o Brasil, parece um privilégio, mas não é. É uma necessidade, porque o trabalho bancário ele gera algumas sequelas que está em estudo aí na questão de saúde, e o trabalho de 6 horas não foi pedido pela gente há pouco tempo. Vem desde a década de 30, de 50, pedido porque é um trabalho que estressa. E se você tiver todos os recursos, ele estressa menos, mas ele estressa, né? Perfeito. Edivaldo, eu quero mais uma vez aqui agradecer a sua participação no Central de Entrevistas, né, por ter esclarecido aí muitas dúvidas dos nossos internautas que acompanham aqui o canal, né? E já fica aqui, desde já, o convite para você voltar numa outra oportunidade aqui para a gente falar um pouco mais sobre a Caixa Econômica Federal. Muito obrigado, Edivaldo. Obrigado a você, Luiz Fernando, que me convidou, né? Convidou aqui a Associação do Pessoal, lembrando que é uma associação classista, né? Nós lutamos, essa associação lutou pelo direito de sermos bancários, mas ela não abriu mão do trabalho classista que ela faz. Isso é muito importante porque uniu força ao sindicato, né? E tem total independência, tanto da Caixa como de qualquer outro tipo de órgão, né? Quem está aqui sabe da sua obrigação. E desejar, né, ao pessoal que estava em dúvida, não tenha dúvida, se inscreva no concurso da Caixa quando sair, porque isso é o que vai mudar o país, né? A gente não tem que esperar que outros façam um serviço que é de governo e que, para fazer isso, ele tem que ter funcionários dedicados ao trabalho governamental, ou seja, ser funcionário público é uma coisa que só por este nome a pessoa deveria ganhar mais, porque tem que atender uma população muito grande e carente. Eu agradeço a entrevista. A gente que agradece, Edivaldo. E eu quero agradecer também a todos que acompanharam aqui essa entrevista, né? Se você gostou desse novo episódio do Central de Entrevistas, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos concurseiros. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e de ativar o sininho aí para receber as notificações. Eu lembro também que a Central de Concurso está com turmas abertas para quem quiser se preparar para o concurso de técnico bancário da Caixa. Para obter mais informações, acesse o nosso site ou então ligue para 11 3017 8800. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Central de Concursos, porque a gente está sempre aí atualizando o nosso site com informações do que está rolando aí de mais quente nos concursos públicos, inclusive sobre o concurso da Caixa Econômica. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!